E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, a Armadura de Deus. Cada ordem que Deus nos dá em sua palavra tem um propósito divino por trás dela. Ele não nos dá ordem apenas por dá-las. Ele as dá por uma razão específica e é sempre para o nosso bem. Quando você e eu entendemos essas ordens, muitas vezes é um pouco mais fácil para nós obedecermos. Quando ele nos dá uma ordem que não entendemos muito bem, pode não ser tão fácil de obedecer essa ordem. No entanto, se ele nos dá uma ordem, será sempre para nossa proteção, sempre para o nosso bem. Por exemplo, quando você está orando às vezes e sente que o Senhor disse algo muito claro para você, o que Ele quer que você faça, negligenciar isso é convidar ao desastre. Pela simples razão que Deus nos dará uma ordem ou algum senso de instrução, porque Ele sabe o que está à nossa frente. Ele sabe o que está no futuro, Ele sabe o que está à distância. Ele sabe o que está perto, Ele sabe o que está logo ali. Portanto, quando Deus diz, eis o que eu quero que você faça, não cabe a nós debater com Ele se é sábio ou imprudente. Não cabe a nós discutir com Ele se nós faremos ou não. Sabemos que por sua própria natureza, porque Ele é um Deus bom e cuida de nossos melhores interesses, que o que Ele disser faça, Ele sabe que o melhor para nós é fazermos. Quando nós não entendemos e não descobrimos por quê, temos que ser obedientes, mesmo assim, eis o que você vai descobrir. Vai descobrir que, ao olhar para o passado, Deus sabia exatamente por que Ele ia te dar essa ordem. Ele sabia exatamente o que fazia quando disse, você deve fazer isso nesse momento específico, dessa maneira específica, porque Deus está sempre cuidando de nós. Bem, isso é especialmente verdade quando você e eu enfrentamos toda essa questão da nossa batalha espiritual, porque nossa batalha espiritual é diária, muitas vezes em todo momento. Deus nos tem dado ordens muito claras, algumas instruções muito claras na palavra de Deus sobre como se preparar para isso, como estar pronto para enfrentar o conflito, como estar pronto para enfrentar espíritos malignos, Satanás e tudo mais envolvido nessa batalha. Bem, no capítulo 6 de Efésios, se você abrir lá, vai encontrar uma ordem muito clara que o Senhor nos dá aqui, nesse capítulo 6. Porque aqui o apóstolo Paulo lida com o que você e eu temos que lidar todo dia e é batalha espiritual. E você vai notar nessa passagem que ele usa algumas terminologias e descreve algumas coisas que fisicamente nunca poderíamos fazer, mas espiritualmente podemos, porque essa é uma batalha espiritual. Podemos olhar para ela sob essa perspectiva. Então vamos começar a ler no versículo 10, lembrando que nesses primeiros 3 capítulos, ele fala sobre quão ricos nós somos como crentes. No 4º e 5º capítulo, metade do 6º, ele fala como devemos viver com base no que Deus nos deu. E agora ele diz, mas cuidado, porque você tem um adversário, ele está tentando derrotar você, mas você pode ter vitória se fizer exatamente o que ele diz. E vou compartilhar, então ele diz, começando no verso 10, finalmente, seja forte no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então ele diz, portanto, porque são nossos inimigos, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Então ele diz, estai pois firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, tendo vestido a couraça da justiça, tendo calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. E além de tudo isso, ele diz, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bem, a maioria das pessoas para por aí, mas ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e com isso em mente, estejam alertas, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo diz, e também orem por mim, para que a palavra me seja dada no abrir da minha boca para fazer conhecido com ousadia o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou um embaixador em cadeias, para que ao proclamá-lo eu possa falar com ousadia como devo falar.
Agora, o que Paulo faz aqui nesses primeiros versículos é descrever o tipo de batalha que nós temos, e ele está falando de uma batalha espiritual, ou seja, enfrentamos todos os dias forças demoníacas, poderes demoníacos todos os dias. O diabo e toda a sua legião, e ele diz, portanto, estamos lutando contra essas forças do mal. Ele diz, nos lugares celestiais, você e eu também sabemos que temos que lidar com eles, onde pisam nossos pés, cada santo dia. E para nos preparar para isso, ele diz, sejam fortes no Senhor. Ele diz que devemos ficar firmes em nossa posição, resistir ao inimigo. Então ele diz, se você notar, começando nesse versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Nós vimos antes que ele disse que devemos ser fortes no Senhor, permanecer firmes, resistir às ciladas, às estratégias, os astutos esforços de Satanás. Então ele descreve essa armadura, quero que olhemos para ela, do ponto de vista dos soldados romanos, o que significa, e depois na prática, como eu aplico o que o apóstolo Paulo disse no dia a dia. Porque, veja, ele não está só escrevendo para contar uma história, eis o que ele diz, nós devemos vestir toda a armadura de Deus. Bem, se ele diz, ele quis dizer. Então a questão é, como eu posso me armar? Como eu posso me defender? Diariamente com algum tipo de arma espiritual. Então vamos ver o que ele diz. Ele diz, primeiramente, portanto permanecei firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E o que ele está se referindo aqui é o soldado romano. Um soldado romano tinha um cinto ao redor dele, e esse cinto era muitas vezes como uma cintura de couro que cobria essa parte do corpo. E era amarrado, era uma parte protetora para o corpo dele. Ele também pendurava a espada nesse específico cinto, então era uma parte muito vital, então ele diz que era o cinturão da verdade. O que ele está dizendo? Simplesmente isso. Ele menciona a verdade primeiro porque eu creio que é totalmente essencial para a vitória na vida de um crente. Se você e eu não conhecermos a verdade sobre Deus, se não conhecemos a verdade sobre Jesus Cristo, se não conhecemos sobre o Espírito Santo, e se não conhecermos a verdade sobre nós mesmos e nossa posição como crentes, que estamos em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo até o dia da redenção, se não entendemos qual é a nossa posição e não conhecemos a verdade sobre nós mesmos, sobre o nosso relacionamento com Ele, se não conhecemos a verdade sobre nossa segurança e nossa posição diante dEle, então, quando Satanás nos atacar, a primeira coisa que faremos é ficarmos com medo porque nós duvidamos. Ouça, começaremos a duvidar de nossa posição, do nosso relacionamento, e quando você e eu começarmos a duvidar e o medo nos atingir, nós já estaremos caminhando para uma grande derrota. Nós temos que conhecer a verdade, andar na verdade, viver na verdade, e deixar que a verdade seja uma característica da nossa vida. Portanto, quando ele está descrevendo o soldado, o que ele faz? Ele olhou para sua armadura e começou com aquela peça muito importante quando ele diz, cinturão da verdade. Então você nota o que ele disse tendo colocado a couraça da justiça. Agora, aquela couraça era muitas vezes feita de couro e cercava completamente o corpo e muitas vezes coberta de metal e às vezes eles cortavam os cascos dos cavalos e cobriam seus escudos e seus peitorais com aquilo, porque eles sabiam que esse era um ponto muito vulnerável e, por vezes, eles seriam cobertos por dardos inflamados do inimigo. Então, essa era uma parte muito vital, é claro, e como estava em combate corpo a corpo, a proteção do coração, dessa parte do corpo, era extremamente importante. Então, quando ele diz a couraça da justiça, ele não está falando sobre a justiça que você e eu temos como resultado de sermos salvos. O que ele está falando aqui é justiça prática, ou seja, vivendo o que você e eu sabemos que é verdadeiro no dia a dia. E é que a nossa vida é uma vida de retidão, ações corretas, pensamentos corretos, relacionamentos corretos. Quando eu penso na couraça da justiça, eu também penso sobre o fato de que aqui está aquela parte da armadura que nos protege em nossas emoções, quando pensamos em nosso coração, em nossos sentimentos. Deus não quer que você e eu vivamos baseado em nossas emoções. Ele não nos quer respondendo a vida baseada em nossas emoções. Ele não quer que tomemos decisões apenas por um sentimento emocional, mas sim pela verdade. Cinto da verdade, o que é a verdade? E assim nós devemos usar, ele diz, a couraça da justiça, portanto, que você e eu vivamos o que sabemos que é verdade, que nossa vida seja caracterizada por uma vida justa. Então, se observar o que ele diz, portanto, permaneceis firmes, tendo vossos lombos cingidos com a verdade, e a couraça da justiça tendo os seus
tendo seus pés calçados com a preparação do evangelho da paz, e mais do que provável, Paulo, observando esses soldados romanos, eles usavam sandálias muito grossas. Bem, acho que basicamente o que ele está falando aqui é isso, que nós devemos permanecer sobre o fundamento do evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho da paz. Esse é o fundamento em que devemos nos firmar. Você e eu sabemos o que cremos. Nós fomos salvos pela graça de Deus. E assim nos firmamos em um fundamento muito firme. Qual é? É o evangelho, é a verdade do evangelho, que Deus nos deu por meio do seu Filho Jesus Cristo e, portanto, você e eu não temos que nos preocupar se temos segurança ou não temos, ou se o que nós cremos é verdade ou não. Nós permanecemos na absoluta, firme segurança do evangelho de Jesus Cristo. Então, se observar, ele diz, não só agora, tendo nossos lombos cingidos com a verdade, e ele diz, a couraça da justiça. Agora também temos nossos pés, estamos prontos para nos mover, prontos para ir, prontos para permanecer firmes contra o ataque violento do diabo. Ele diz, além de tudo, tomando o escudo da fé. Agora, veja isso. Os romanos tinham 2 tipos de escudos. Um deles era um escudo redondo. E esses escudos eles colocavam em suas mãos e no combate corpo a corpo era extremamente importante. E a espada curta era muito, muito única por aqueles dias. Então, muitas vezes pensamos em escudo, é nisso que pensamos, mas a verdade é, aquela palavra para escudo no grego é a mesma para porta. E o escudo que o apóstolo Paulo se refere aqui tinha cerca de 76 centímetros de largura e de altura, 1,22 m. Bem, os romanos naqueles dias, por exemplo, não eram tão altos. Então, o que eles faziam? Eles carregavam esses escudos e, por exemplo, quando estavam sendo atacados por flechas flamejantes, aqueles mísseis flamejantes que Paulo fala aqui, o que o inimigo fazia, ou que os romanos faziam, eles pegavam aquelas flechas, mergulhavam no piche, ateavam fogo e então o que fariam? Uma barragem com centenas e centenas e centenas delas, que voavam pelo ar ao mesmo tempo. Então, o que Paulo está dizendo é isso. Para que nós sejamos capazes de, afastar que Satanás está tentando fazer, nos atingir em todas as direções. Paulo diz, sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, a Bíblia, por exemplo, quando lemos as Escrituras, nós estamos fortalecendo a nossa fé. Nós estamos vendo o que Deus diz e então observando o que Ele faz. E é por isso que é tão importante manter um diário em sua vida. Porque se mantém um diário do que você pede a Deus e do que Deus faz, então o que isso faz? Isso aumenta a sua fé. O maior bem que você e eu temos como crentes, além da presença de Jesus Cristo e seu Espírito Santo, vivendo dentro de nós a nossa fé. Cada crente deveria estar, disposto a fazer todo o possível para fortalecer sua fé. Como fazemos isso? Entrando na batalha. Como fortalecemos nossa fé? Muitas vezes vacilamos e caímos. Como nossa fé é fortalecida? Quando somos testados, somos provados. Quando formos para a batalha, devemos ir para a batalha prontos. Devemos ir para a batalha prontos, preparados e vestidos adequadamente. Então, parte disso é o escudo da fé. E se observou o que ele diz? Ele diz, tomando o capacete da salvação. O capacete da salvação, por exemplo, aqueles capacetes romanos, interessante o que faziam. Um capacete romano era tão forte que seria necessário algo como um machado de guerra para quebrá-lo. Isso era o quanto era forte. Eles o enfeitavam muito e iam para a batalha porque queriam impressionar. Os romanos eram muito orgulhosos. Eles muitas vezes tinham abas laterais para proteger o lado de seus rostos. Um soldado romano jamais ia para a batalha sem um capacete. Nunca vá para a batalha sem um capacete, porque ele protege, é claro, essa parte vulnerável do pensamento e de sua mente. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, simplesmente isso. Ele diz, uma das partes absoluta e essencial da armadura cristã é o capacete que protege nosso pensamento, enquanto a couraça pode proteger minha vida emocional e me proteger de responder da maneira errada. O capacete da salvação, ele não esclarece, por isso eu não vou lhe dar uma simples explicação sobre o que ele quer dizer com o capacete da salvação, exceto para dizer que certamente nos protege de duvidar de nossa salvação. Ele não deixa claro com o que ele quer dizer com o capacete da salvação, mas simplesmente isso. Quando você e eu entendemos a verdade, nós entendemos a verdade, não queremos que ninguém mexa em nossas mentes sobre o que acreditamos. Então, eu acho que é muito importante quando uma pessoa levanta pela manhã, coloca um capacete da salvação e dizem, Deus, eu quero que proteja a minha mente hoje. Proteja o que eu penso, eu quero pensar em seus pensamentos, em seu caminho. Quando o apóstolo Paulo olhou para aquele capacete, ele sabia o quão totalmente essencial ele era
para proteger a cabeça daquele soldado romano. Então ele diz, o capacete da salvação para todos nós. Não que o capacete nos salve, ele não está falando sobre ser salvo, porque ele está falando sobre soldados de crentes que já são salvos, mas é para proteger nosso pensamento. Como já falamos muitas vezes antes, você pensa em quantas vozes você ouve num dia. Quantas pessoas falam com você, quantas coisas você ouve, quantas coisas você vê. Deus ele tem que nos capacitar para proteger nosso pensamento, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, trazendo todo o pensamento cativo ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, o capacete da salvação. Então, se observar o que ele diz, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bem, aqueles romanos sabiam como usar aquela espada curta. Foram treinados para o rápido uso daquela espada, corpo a corpo. Ele diz, sobretudo, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, posso imaginar, enquanto Paulo falava isso, ele também pensava sobre, muitas vezes, como ele tinha usado a palavra de Deus, e como tinha funcionado na vida dele. Então, mais que provavelmente, quando você e eu pensamos sobre aquela espada e pensamos sobre o que a Bíblia diz, no 3º, 4º capítulo de Hebreus, ele diz, pois a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora, o que você e eu temos nesse livro? Nós temos a palavra de Deus. Esse é o livro, o manual de instruções que nos diz como viver, ele diz, tomando a espada do Espírito. Agora, se você e eu formos para a batalha, vamos todos os dias contra o diabo. Ouça, você não pode pegar esse livro e trazê-lo para a igreja no domingo e colocá-lo em algum lugar perto de sua cama ou em seu escritório ou mesa, em algum lugar pelo resto da semana, e pensar que, de alguma forma, porque está ali na mesa, vai absorver por osmose. Não é assim que acontece. Sabe como consegue? Consegue olhando para ele e lendo-o. Eis o que acontece. Quando você e eu começamos a ler a palavra de Deus, é por isso que vou dizer, abra um versículo ali, outro ali, que eu sei que você sabe de cor, que eu sei de cor. Há algo sobre olhar para isso. Há algo sobre vê-lo. O que acontece? Então ele fica gravado em minha mente. Então o que acontece não apenas devemos saber alguma verdade, devemos saber como usar a palavra de Deus. Como usamos a palavra de Deus para nos defender dos ataques satânicos. Como usamos a palavra de Deus ao compartilhar com alguém mais, estudando-a. Um soldado estuda e treina. Quando o homem vai para a guerra com um rifle, ouça, ele é ensinado a ser capaz de desmontá-lo, de separá-lo, com seus olhos fechados ou vendados ou no escuro, e também a montá-lo de novo, no escuro, onde ele não consegue ver nada, mas conhece pelas partes. É incrível para mim quantas Bíblias as pessoas têm. Eles dizem, cara, eu tenho uma King James, uma Thompson, uma NVI, uma Bíblia Viva de aplicação pessoal. Tenho uma de estudo pentecostal e de Genebra, tenho todas essas Bíblias. A pergunta não é quantas armas eu tenho. A pergunta é, será que eu sei como operar com qualquer uma delas? Você pode ter uma pilha de Bíblias e ser totalmente ignorante, a menos que descubra como funciona. A palavra de Deus, ouça, ela é absolutamente adequada em cada circunstância. Você e eu temos uma arma, ouça, nunca precisamos proteger isso aqui. Porque todos os dias de nossa vida, nós precisamos utilizar e empunhar a arma que Deus nos deu para a defesa, assim como arma ofensiva. Agora, normalmente, é aqui que as pessoas param. Eles dizem, bem, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Mas ouça o que o apóstolo Paulo disse agora. Vamos voltar no verso 13 e observar o que ele diz. Portanto, ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Agora veja isso. Portanto, permanecei firmes, e ele lista toda a armadura. Então ele diz, no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora, deixe-me te dizer isso. Você pode ter toda a armadura que quiser, mas, amigo, se você não souber como orar, você vai cair. Porque, ouça, é na oração que você e eu falamos com o Pai e ouvimos a Ele. É quando você e eu, ouça, quando você e eu nos prostramos diante de Deus, clamamos a Ele, o que acontece? Há um poder, há uma força espiritual, há um poder espiritual que entra na vida de uma pessoa quando ela se humilha diante de Deus
clama a Deus e começa a aprender a orar, a falar com o Pai, algo acontece. Ouça, que nunca vai existir de nenhuma outra forma senão aprendendo a orar. Nenhuma forma. Pensei muitas vezes nesta passagem quando estava sozinho orando, ou talvez em dificuldade com algo, e pensando no fato, a verdade é, eis porque você não pode interpretar. Ouça, quando Satanás vai atacar você mais? Na oração. O que ele quer mais remover da sua vida? Oração, portanto. Eis como podemos interpretar essa passagem e sermos legítimos. O que Paulo está dizendo, ouça, prepare-se para a oração. Como se prepara para a oração? Você se prepara vestindo sua armadura. Porque quando você começar a levar a sério a oração, Satanás vai levar a sério sobre como derrotar você. Como se prepara para orar? Põe o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Então comece a orar. Estou pronto para orar. Você poderia olhar dessa maneira. Vamos tornar isso prático por um momento. Tudo bem, agora espere um minuto. Estamos falando de coisas espirituais, nada como capacete da salvação, uma couraça da justiça, ok? Eu quero que você pense nisso. Sabia que eu ainda recebo carta das pessoas? E eu prego sermões sobre isso, anos e anos atrás, provavelmente há mais de 20 anos. De vez em quando eu encontro alguém que diz, ainda estou vestindo armadura. Porque aqui está o que eu disse e creio que seja verdade. Você acorda de manhã e antes de sair da cama te pergunta, Satanás, ele não precisa esperar você sair para te atacar, precisa? Ele não espera. Ele pode te atacar quando você acorda de manhã. Quero que pense numa coisa. Você acorda amanhã de manhã e diz, Pai, só quero te agradecer por uma boa noite de descanso. Talvez não tenha tido uma boa, mas agradeça a si mesmo. Então, eis o que você diz. Pela fé, eu ponho o cinturão da verdade. Eu vou andar na verdade que eu conheço hoje. Estou colocando a couraça da justiça porque quero que protejas as minhas emoções. Eu estou calçando as sandálias da paz porque eu quero estar no firme fundamento do Evangelho, pelo qual fui salvo, e que estou disposto a defender e proclamar. Pela fé estou usando o escudo hoje para afastar todos os dardos inflamados do maligno. E estou colocando o capacete da salvação agora porque eu quero que você proteja meu pensamento o dia inteiro. Estou tomando a espada do Espírito, sua palavra, e quero usá-la como uma arma defensiva e como uma arma ofensiva hoje, talvez para tirar alguém da escravidão e trazê-lo ao conhecimento salvador de Jesus. Então, Pai, quero te agradecer por estar me vestindo para a batalha. Estou me preparando para sair daqui, me preparando para começar o dia. Quero iniciar o dia vestido para o confronto, pronto para a batalha, pronto para o conflito que vou enfrentar. Você diz bem, mas que diferença isso faz? Eu desafio você a tentar. Antes de sair da cama amanhã de manhã, algum de vocês já sabe que enfrentarão algo amanhã ou essa semana, que será difícil para você. Então eis o que você faz. Você se veste. Ouça, se fosse para uma festa formal de verdade, o que iria usar? Não usaria bermuda e jeans, usaria? Usaria um smoking ou um vestido de noite. Se você fosse nadar, você não usaria smoking, usaria um maiô, certo? Se você fosse caçar, estaria carregando equipamento de caça. Se você fosse para a guerra, usaria armadura. Cada santo dia estamos na batalha. O que Deus quer, Ele nos quer espiritualmente vestidos para a batalha. Ele nos quer prontos para o conflito, que simplesmente quer dizer o quê? Tenho que ser sensível sobre a verdade. Tenho que ser sensível sobre minhas emoções. E tenho que ser sensível sobre onde eu ando. E sobre o que é a minha fundação e o que eu faço com ela. Eu tenho que ser sensível, eu tenho que andar pela fé, confiando nele para ser meu divino protetor. Eu tenho que andar confiando nele para proteger minha mente, porque eu quero pensar as coisas certas. Eu quero que sua palavra seja sempre uma parte sempre viva de tudo que está acontecendo em minha vida. Tudo que Paulo diz aqui é isso. Para que nós possamos nos defender adequadamente, temos que estar cientes de nossa própria proteção. E Deus tem providenciado para nossa proteção nessas peças de armadura que ele falou aqui. É espiritual? Porque é uma batalha espiritual. E quero desafiar você. Te desafio que amanhã de manhã, antes de se levantar,
Enquanto estiver deitado, apenas coloque peça por peça. Sabe o que vai acontecer? Em algum lugar amanhã, Satanás vai lançar uma em você, vai disparar uma em você. A primeira coisa que você vai pensar: escudo da fé, não tenho que aceitar isso. Zim, bem do seu lado. Por quê? Porque o que você fez foi exercer sua fé. Você confiou em Deus para te proteger. Pode ter sido uma flecha de fofoca que alguém lançou em sua direção. Pode ser uma flecha de calúnia que alguém te lançou. Pode ser alguma ação que normalmente faria com que ficasse com raiva. Mas porque você tem a couraça da justiça, não vai responder de acordo com a sua emoção. Vai responder baseado na verdade de quem você é. Que não importa o que eles pensem de você, eles não podem te tornar menos do que a pessoa maravilhosa que é, que Deus tornou você. E assim aprendemos a responder à batalha, com base na armadura que Deus deu a nós. Te desafio, antes de sair da cama, vista parte por parte pela fé e veja o que Deus vai fazer em sua vida em uma semana. E Pai, nós te amamos, te louvamos porque não nos deixou ir para a batalha mal vestidos e desarmados, mas bem vestidos e bem armados, e acima de tudo, em oração, confiando em Ti, crendo em Ti, olhando para Ti, ouvindo de Ti a direção. Obrigado, querido Deus, pela maravilhosa promessa de que podemos ter a vitória, não importa quão feroz a batalha. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em touch.org.